Nós vamos hoje estudar sobre um homem que deu passos para a queda e deu passos para o perdão. Um homem de Deus que deu passos para a queda e deu passos para o perdão. E se os irmãos quiserem, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, ou nós vamos passar os textos que vamos ler e explicar nesta noite. Está na minha versão, nova versão internacional. 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 6, eu vou ler, e depois nós vamos repetir vários desse texto, tá certo? Está exposto aí no projetor de imagens. Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou o recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou um mensageiro a Joabe: envia-me Urias o Hitita. E Joabe o ouviu. Curvemos nossas cabeças. Deus e Pai, obrigado por tua palavra, Senhor, que nos fala ao coração. Que hoje ela possa, de uma forma bem especial, tocar no fundo da nossa alma e mover os nossos corações para ti, em nome de Jesus. Amém. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi o homem que da linhagem dele, irmão Elias, veio Jesus, o nosso Senhor, o Deus feito carne, aquele que comprou para nós, com o seu sangue na cruz, as nossas vidas, e comprou para Deus a vida de cada um de nós. E aqui estamos, sim, da linhagem de Davi. E nós podemos ver nesse texto que eu li, e alguns outros textos mais que eu vou ler nesta noite, o caminho que levou Davi à queda. O caminho que levou Davi à queda. O primeiro versículo, capítulo 11, versículo 1 diz: na primavera, época que os reis saíam para a guerra. Saíam para a guerra. Davi enviou a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Aí começa a dizer o que o exército fez, o que o exército conquistou. Davi estava deitado na hora de estar na batalha. Davi estava dormindo na hora de estar acordado. Davi, se tivesse ido para a batalha, não tinha ficado ali em Jerusalém, e possivelmente aquele caso com Betseba não tinha ocorrido. Queridos, do quarto real, onde ele estava dormindo ali em Jerusalém, o quarto era em cima do palácio, e uma visão estratégica de toda a cidade. E dali, ele viu Betseba a tomar banho. Ele tinha uma visão geral da cidade, e ele viu Betseba a tomar banho.
Versículo 2 desse texto. Versículo 2. Davi de tarde levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E no terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. A Bíblia, irmãos, ela não suaviza. Quando ela fala que é bonita, é bonita. Por isso nós podemos entender que Betseba era uma mulher bonita. Mas alguém pode usar esse texto para dizer: Betseba foi culpada, por que tomar banho ao ar livre? Por que expor-se assim ao público? Talvez ela tenha alguma culpa, mas foi Davi, irmãos, o culpado. Ele parou ou não parou? Irmãos, parou ou não parou? Parou. E o que ele fez mais? Ele olhou, ele cobiçou, ele procurou e ele perdeu o controle. Davi foi o culpado. E nesse instante, irmãos, Deus se torna irreal, Maria José, para nós. No momento em que a gente perde o controle, Deus não é mais real para nós. Deus não é mais real para nós. Versículo 3 diz que ele pergunta: quem é aquela mulher? No Oriente Antigo é Betseba, filho de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Deixa esse texto aí. Olha só o que o servo disse. No Oriente Antigo se dava o nome do avô, do bisavô. Mas o servo, nesse momento, diz: é Betseba, filho de Eliã e mulher de quem? Urias. Esse servo estava dizendo para Davi o quê? Essa mulher é casada. Essa mulher é casada. Mas Davi não deu ouvido a isso. Davi não deu ouvido a isso. E o fracasso não ocorre apenas em um instante. Esse fracasso é um escorregar, é a lei do desastre. E é bem comum uma frase que diz o quê? Mente vazia é a oficina do quê? É a oficina de quem? Do diabo. E ele estava ali de mente vazia, enquanto Joabe estava com os exércitos de Israel a batalhar por Israel. Mente vazia, oficina do diabo. Verso 5, irmãos. A mulher o quê? Engravidou. E mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Estou grávida. Estou grávida. Diante do medo, ele toma a decisão de viver hipocritamente, encobrindo o seu erro, o que fez cair em mais pecado ainda. E há um conselho que eu dou a você: nunca tome nenhuma decisão quando estiver em pânico, quando estiver com medo. Nunca tome, porque geralmente essa decisão vai ser errada. Vai ser errada. Por causa de uma noite de prazer. Rapidamente chegou uma notícia terrível. Por causa de uma noite de prazer, ela ficou grávida. A partir daí, ele, Davi, começa a arquitetar um plano para sair daquela situação. Mas o pior acontece, porque esse plano foi elaborado em um momento de pânico e de medo na vida de Davi. Na vida de Davi. E no verso 6, irmãos, diz: em face disso, Davi mandou o mensageiro a Joabe, dizendo que envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Mandou Urias, o Hitita, de volta. Davi, irmãos, queria esconder o que fez. Queria que Urias fosse para casa, dormir com Betseba e pensar que o filho era dele. E pensar que ele tinha engravidado a mulher.
Mas Urias não quis fazer isso. Verso 9 diz o quê? Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Não foi para casa. Urias foi fiel aos homens do campo de batalha. E a infidelidade de Davi cresceu demasiadamente, porque no lugar de Urias ir para casa, ele foi dormir onde os soldados do exército do seu senhor Davi dormia, e não foi para casa, como arquitetou Davi, como planejou Davi. Irmãos, Urias foi fiel aos soldados, Cláudia, de batalha, aos colegas, irmã Gil, de batalha, e não quis ir dormir com a sua mulher. Verso 9, irmãos. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde ficavam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Agora, do verso 11 ao verso 13, nós podemos ler. Eu convido a igreja para ler comigo esse texto. Vamos juntos, vamos lá. Urias respondeu: a arcas e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão ocupados num ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro pelo teu nome, por tua vida, que não farei coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e o embriagou. Urias saiu para dormir onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Não foi para casa. Davi poderia até ter roubado a mulher de Urias, mas não pôde manipulá-lo. Davi poderia até ter aproveitado que ele estava na batalha para conquistar a mulher dele, mas não pôde fazer com ele o que Davi queria. Isso foi ruim demais. Verso 17 do texto. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. O que foi que Davi fez? Davi escreveu uma carta, irmã Patrícia, para Joabe, o comandante, o líder do exército, dizendo: coloque este homem na linha de frente da batalha. E Urias fechou a carta e levou a carta fechada, não quis nem abrir, pela sua fidelidade a Deus e a Davi. Joabe então recebe a carta e coloca Urias na frente da batalha, onde a batalha era mais difícil, onde morreria mais gente. E o que aconteceu com Urias? Morreu. Agora Davi chega ao fundo do poço. Além de adúltero, agora ele se torna um assassino. Chegou ao fundo do poço. Verso 27 agora. Passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio ela, e se tornou sua mulher, e teve um filho dela. Mas o que Davi fez desagradou quem? Ao Senhor. Davi fez, desagradou o Senhor. Ele lameou o seu trono, ele sujou a bela história que ele tinha em Israel. Ele desagradou o Senhor. Ele
Ele chega ao fundo do poço. Capítulo 12 agora. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. O Senhor enviou Natã. Não no outro dia. Porque como do versículo 11 para o versículo 12, a gente imagina que foi no outro dia. Não, não foi no outro dia. Demorou um tempo até Natã ir até Davi. Mas Natã foi enviado por quem? Por quem? Por Deus, pelo Senhor. Então Natã teve uma estratégia ao chegar a Davi. Primeira estratégia dele. Qual foi a primeira estratégia, irmã Luzeni? Ele foi e falou uma verdade absoluta. Quando você vai confrontar alguém, você tem que se comprometer, e o que você vai falar é uma verdade absoluta. Eu não posso chegar na casa de Caio, por exemplo, e falar com ele com dúvida se aconteceu ou não aquilo. Eu tenho que ter a consciência e a certeza que aquilo aconteceu. Em segundo lugar, falou no tempo certo. Ele esperou pelo tempo de Deus. Irmã Ângela, ele não foi no outro dia. Ele foi no tempo determinado por Deus para que ele fosse. Em terceiro lugar, ele falou palavras sábias, palavras certas. É a característica de uma boa pessoa que vai repreender alguém. E a Bíblia diz: como maçã de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas ao seu tempo. Em quarto, ele falou com grande coragem. Não foi fácil chegar para o rei, um profeta de Deus, chegar para o rei e dizer o erro que ele tinha cometido. Mas ele foi. Deus dá coragem. Deus honra a verdade. Deus honra a verdade. E é necessário que saibamos disso. Queridos, o que foi que fez Natã? Eu não vou ler o texto, mas vocês devem saber da história. Ele chegou e disse que tinha um pobre homem que tinha uma ovelhinha, e tinha um outro homem rico que tinha muitas ovelhas e gados. E alguém chegou como visita na casa daquele homem rico, e aquele homem rico não tirou nenhuma ovelhinha dele, nenhum gado dele, mas antes pegou a ovelha daquele que só tinha quantas? Uma ovelha, e matou e deu para aquele homem. Então Davi ficou enfurecido. Quem era esse homem? Ele merece a morte. É o que Natã disse. Então Natã disse: Davi, você é este homem. Você é este homem. A face caiu, a casa caiu, como é muito dito hoje em nossos dias. E agora, Davi, homem segundo o coração de Deus, que era da linhagem que veio Jesus Cristo, homem de Deus, que venceu Golias, agora estava como um adúltero e um assassino. Queda total, caído na fé, sem expectativa de vida. Mas aí a gente passa para o Salmo 51. Salmo 51 revela o coração, Bíblia, de Davi naquele momento, de alguém que estava amargurado, sofrido por causa do pecado. E esse texto, Salmo de Davi, nós vamos ler daqui a pouco o primeiro versículo, é um salmo chamado
penitencial. São assim chamados porque neles o autor confessa os seus pecados e suplica a clemência do divino, suplica o perdão de Deus. Esse salmo, Davi expressa gemido doloroso da sua alma, o clamor pelo perdão de Deus, a súplica pela restauração do seu pecado. Ele queria ter de novo a alegria da salvação, que é a paz com Deus, o gozo da presença de Deus. Ele tinha perdido. Vamos estudar o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Palavra inicial: tem misericórdia de mim, ou compadece de mim. É uma linguagem de quem não tem valor nenhum diante de quem implora. Ele simplesmente pede a Deus que o trate com amor. Os amados, meus irmãos e amigos, compaixão ou benignidade são palavras da aliança. Davi sabe que nada merece por ele ter quebrado a aliança com Deus. Apesar de nada merecer, glória a Deus, Davi sabe a quem ele pertence. Davi sabe que ele pertence a Deus. Verso 4, por favor. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que a justiça é tua sentença. Tem razão em condenar-me. Olha aqui, Davi. Geralmente, irmãos, o pecado que nós cometemos é contra o próximo ou contra nós mesmos. Mas daqui, Davi aqui reconhece que pecou contra Deus. Pequei contra ti somente pequei. Irmãos, desde Carlinhos ali até Luzeni aqui na porta, todos nós que estamos aqui, quando pecamos e agredimos a santidade de quem? A santidade de Deus. Foi isso que Davi fez. Ele agrediu a santidade de Deus, do Deus Altíssimo e Santo. E qualquer pecado que cometemos desagrada e o entristece. E é interessante que eu estava estudando para a preparação desse sermão e li, irmã Gil, um texto que diz assim: as rodas do moinho de Deus andam devagar, mas moem extraordinariamente bem. Estamos cometendo pecado, irmãos. Estamos em falha diante de Deus. É necessário cuidado. Se não estamos servindo a Deus como Ele quer que o sirvamos, se não estamos dando a Deus o que Ele quer receber de nós, tenhamos cuidado. A roda dos moinhos de Deus andam devagar, mas moem extraordinariamente bem. Queridos, vamos pensar agora o Davi do capítulo 11 de 2 Samuel. Vamos pensar o que diz, o que Davi falava ali ou queria ali. Como encobrir o que fiz? Não era verdade isso? Como eu posso encobrir o que eu fiz? Mas agora no Salmo 51 é diferente. Como agir assim para com Deus? Olha só a diferença. Lá em Samuel, ele estava querendo esconder o que ele fez. Agora aqui ele está quebrado diante do Senhor e reconhece: como eu pude fazer isso diante de Deus?
houve uma mudança total de pensar e de agir de Davi. Esse pecado diariamente afligia, o esmagava, o entristecia. E nesse texto a gente percebe também no verso 3, quando ele diz que esse pecado sempre me persegue. Sempre me persegue. O julgamento de Deus é perfeito. A justiça de Deus tem razão. Tu tens razão em me condenar, diz Davi no texto. Nós devemos reconhecer isso também, especialmente quando pecamos, desagradamos a Deus. Verso 5: sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que minha mãe concebeu, desde que me concebeu minha mãe. Ele reconhece a sua condição de pecador, as suas limitações, e que o veredito de Deus contra ele é certo. O próprio Davi aceita essa condenação. Ele não coloca a culpa na mãe, nem no processo de concepção. Ele reconhece: a culpa é minha. Ele diz: meu e minha. Ele reconhece que a culpa é dele. E nós, quando erramos, não devemos culpar o outro. Nós devemos culpar a quem? Nós mesmos. Nós mesmos. A Bíblia diz: quem reconhece seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Quem reconhece o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Amém. Queridos, Deus começa agora a trabalhar mais forte na vida de Davi. Vamos ler juntos o texto de 6 a 9, mas todo mundo junto, vamos lá. Sei a verdade no meu íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Faze-me ouvir um novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Amém. Nesse texto aqui existem muitos mais verbos, eu sei, mas eu destaquei alguns: ensina-me, purifica-me, lava-me, faz-me, esconde-me. Esses verbos mostram a ação de Deus, independente do pecado cometido por Davi. Deus faz isso na vida de Davi. Será, irmãos, que nós não precisamos dessa ação de Deus em nossas vidas? Será que o meu coração está tranquilo diante do Senhor quando eu venho adorar o Senhor e chego aqui de 7 horas, o culto é de 6 horas? Quando eu venho adorar o Senhor, saio de casa na maior rapidez do mundo, porque eu tenho que me encontrar com uma namorada antes de vir para a igreja? Será que o meu coração, quando chega aqui no culto, não estremece? Será que eu trato mal minha mulher em casa, e quando eu chego aqui dou beijos e abraços nela? Minha querida, meu amor, minha vida. Ou a mulher em casa só falta bater no marido, e quando chega aqui diz: meu amor, minha vida. Será que esses verbos que eu citei aqui não precisa ser usado nas suas vidas? Vamos pegar esses verbos um por um. Ensina a fazer a sua verdade. Tem um texto bíblico, João 8,32, que diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos todos ler esse texto de João 8,32, vamos lá?
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Purifica-me. Deus pode purificar você com a ação purificadora do seu perdão. Em João 1,7 diz o quê? Todos juntos, vamos lá. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos o quê? Purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho. Lavar você para torná-lo mais alvo do que a neve. É interessante esse texto de Isaías. Eu pediria que só as mulheres pudessem ler esse texto agora. Só as mulheres, por favor. Vamos lá, irmã Luzeni, puxa as mulheres. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Brancos como a neve, como a lã se tornarão. Próximo, irmã Luzeni. Fazer você retornar ao seu amor. Texto de Apocalipse 2:5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. 1 João 4:19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos voltar ao amor de Deus. Vamos esquecer essas obras erradas, equivocadas, que muitos de nós têm feito nas nossas vidas. Vamos voltar ao amor de quem nos amou primeiro. Esconder você de todo o mal. Esse texto é retirado da oração que Jesus ensina os discípulos a orar. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do quê? Do mal. Livra-nos do mal. Queridos, o verso 10 da palavra de Deus, nesse texto, diz: cria em mim o coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim. E Davi aqui vai fundo quando ele diz: cria em mim. Nada mais, nada menos do que um milagre. E só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer esse milagre que Davi pede para ele. Aqui não é um pedaço de homem pedindo ajuda, não. É um homem inteiro pedindo ao Senhor que o restaure, que lhe dê um coração puro, um espírito inabalável. É a oração de um homem convicto do seu pecado, convicto que ele está desviado da presença de Deus, mas que humildemente deseja reconciliar-se com o Senhor. Deseja reconciliar-se com o Senhor. Concluindo, irmãos, concluindo. Um homem segundo o coração de Deus se tornou um adúltero e assassino. Caiu da graça. Caiu da graça. Em segundo, ele confessa o seu pecado. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Os nossos pecados são contra Deus. Vamos repetir todos juntos isso, com a consciência de que os nossos pecados são contra Deus. Vamos lá, irmãos. Os nossos pecados são contra Deus. Em terceiro, ele pede no final um milagre. Algo que só Deus poderia fazer. O quê? Dar-lhe um coração puro. Dar-lhe um coração puro. Meus queridos, a vida cristã é fruto de um ato de Deus, como também de um processo que só Deus pode explicar. A vida cristã é fruto de um ato de Deus, como também de um processo que só
Deus pode explicar. Que Ele nos abençoe. E se houver alguém entre nós aqui que está experimentando o que Davi experimentou, em 1 Samuel 11 e 12, reconheça como Davi: contra ti pequei, somente contra ti. E peça ao Senhor que Ele dê a oportunidade de ter um coração puro, um espírito inabalável. Amém.